Tá na hora de falar sobre Danilo Avelar também, que é outro nome que está sendo especulado. Nicola falou hoje, né, na live que ele acabou de fazer, de que Danilo Avelar pode estar chegando para o Ceará e está próximo de um acerto. Ele que é zagueiro e lateral esquerdo, já fez as duas funções no Corinthians, é jogador do Corinthians até o final de 2022, mas o Corinthians não vai colocar empecilhos para o Danilo Avelar se transferir para o Ceará caso a negociação seja concluída com sucesso, com êxito em relação a trazer o jogador para cá. É uma indicação do Thiago. Thiago Nunes indicou o Danilo Avelar, com quem trabalhou, mas é um jogador que tem uma polêmica envolvida com o nome dele, que muitos torcedores não perdoam, muitos torcedores acham que não é aqui que ele deve jogar, mas o Danilo Avelar, ao que tudo indica, deve estar acertando com o Ceará. Vale lembrar, né, Douglas, que também, além dessa questão da polêmica envolvendo o nome do Danilo Avelar, ele é um jogador que está parado desde 2020, tá? Não jogou em 2021, se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho. Então, é um jogador que passou um período parado e está há mais de um ano sem jogar futebol profissional. Então, tem esses poréns nessa contratação do Danilo e a gente está aqui acompanhando o desenrolar dessa negociação que, segundo o Jorge Nicola, está próxima de ser concretizado. Você acha uma boa, Douglas, a contratação do Danilo Avelar? Eu me surpreendo um pouco, né, por relação, antes de falar da polêmica, né, a questão dele estar parado há tanto tempo. Ele teve uma contusão séria também e foi afastado do Corinthians por conta dessa declaração racista que ele deu na rede social. Estava respondendo à provocação do argentino, estava esculhambando ele acabou falando uma merda grande. Não dá para a gente passar pano para isso. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso, mas ele não jogou em 2021, cara. Eu acho que isso já é uma questão que preocupa, tá? Como é que ele vem fisicamente? Como é que vai ser o tempo para ele se adaptar por aqui? A gente sofreu com isso em relação a Ione Gonzalez, sofreu com isso em relação ao Jael também, que estava com poucos jogos na temporada anterior. Então, só por isso eu já fico bem preocupado em relação ao Danilo Avelar vir para o Ceará, tá? Tem a confiança do treinador. Eu acho que o Thiago Nunes vê aí a possibilidade de recuperar o jogador aqui no Ceará. Ele é um zagueiro pelo lado esquerdo, é experiente, ou seja, casa com o que o Robson já falou, que está procurando realmente um jogador experiente que joga pelo lado esquerdo para ser um substituto ali do Luiz Otávio. E também faz a lateral esquerda, né? O presidente não queria trazer o lateral esquerdo, pelo menos ele dava indício que não queria trazer, não era prioridade. Mas de repente ele acha um jogador que supre as duas, faz a lateral esquerda e é zagueiro que ele está precisando, parece que vê com bons olhos essa contratação, tá? Teoricamente, vendo por esse lado, parece ser uma contratação interessante, mas é até legal que eu estava vendo o site O Gol, tem lá, situação, aposentado. Aposentaram um homem lá no site O Gol. Nem fala que ele está ativo ainda no futebol. Então, vendo por esse lado de ele não estar tendo minutagem, né, ultimamente, e teve uma contusão séria no ano passado, me preocupa muito essa contratação. Se vier, realmente, é esperar que ele venha bem e consiga se adaptar o quanto antes. Agora, além disso, ele ainda vai ter, né, que lidar aí com críticas justíssimas da galera que ainda não perdoou, tá? Eu não vou ser, não vai ser eu aqui, branco, que vou dizer que ele tem que ser perdoado pelo comentário absurdo que ele fez, até porque o que eu posso falar aqui é que ele pediu desculpas várias vezes, levou esporro, perdeu o emprego e tal. Depois disso, ele foi ajudar instituições, foi entender, fez curso, enfim, foi atrás de saber o que é que pode falar, o que é que não pode falar, né? Já era para saber antes, mas ele foi atrás de entender melhor a situação. Tem entrevista dele com o Neto, quem quiser assista, tá? E não sou eu que vou dizer aqui que ele deve ser perdoado ou não, mas a galera, com certeza, muita gente vai ficar na bronca em relação à contratação dele por causa desse fato, tá, gente? Então, uma contratação que deve gerar muita especulação, aliás, gerar muita polêmica, né? Especulação não, muita polêmica em relação a esse fato aí, dessa grande confusão que houve lá no Corinthians, tá, gente? Já tem Exato, hashtag aqui. Douglas. Eu vou até opinar um pouco também sobre essa contratação, porque para mim ela casa justamente nesse aspecto
da lesão dele, né? Mais de um ano parado, ele se lesionou em outubro de 2020, acho que a galera se confundiu um pouquinho aí no chat, mas foi em outubro de 2020. Ele estava na iminência de voltar a jogar em setembro de 2021, quando ocorreu a questão do comentário racista numa partida de streaming que ele estava fazendo em outra plataforma. E isso repercutiu super mal no Corinthians, isso acabou ocasionando o afastamento em definitivo dele, colocado para empréstimo, e depois deixou ele à disposição, porque o Corinthians não podia demitir ele, porque ele estava lesionado. Então, agora que o período dele de recuperação terminou, ele pode ser negociado com outra equipe, ou de maneira direta, né, rescindindo o contrato e vindo diretamente para o Ceará, ou sendo emprestado pelo Corinthians até o final da temporada. É um jogador que eu acho interessante no aspecto dentro de campo do que ele pode produzir, pela experiência que ele tem, por ser um jogador que vai querer demonstrar uma gratidão ao time que o contratar, porque é um cara que está tentando se recolocar no mercado e está havendo essa dificuldade por conta desse episódio, né, da questão racista. E eu acho que nesse caso, se o Ceará consegue recuperar o atleta fisicamente, que aí é outro que é o principal do ponto de vista de preocupação com a condição dele de jogador, aí vamos ver se ele pode ser útil ao Ceará, mas o Ceará precisa recuperar ele fisicamente. É o mesmo problema que passou com o Ione, com o Jael, e agora, se vier o Danilo Avelar nas mesmas condições. O Ceará parece que gosta e não aprende com essa situação. Então, tomara que dessa vez eles estejam certos. Não é uma contratação que eu faria, principalmente olhando do ponto de vista físico, porque não é um jogador que chega pronto para jogar. Vai passar por um período de adaptação, de readequação. Mas fisicamente ele está bem, mas ele precisa pegar ritmo e precisa treinar, né, junto com o restante do elenco. Então, não vai estar pronto, eu acho, que da noite para o dia para estar à disposição. Tomara que sim, mas é um jogador que eu não traria. Então, torcer que dê certo, torcer que estejam certos aí dessa vez, porque não estavam tão certos assim quanto ao Ione e nem quanto ao Jael, que não entregou tudo que podia. Então, é uma contratação de risco, para mim, de risco. Não acho, do ponto de vista da situação do jogador, que ele não possa render, ele talvez possa dar certo aqui, mas eu não faria essa contratação justamente por conta dessa parte física dele que está há mais de um ano parado. Quanto à polêmica, é como o Douglas disse, a gente não tem como se envolver, não somos parte dessa situação, não temos como dar uma opinião mais profunda sobre isso, né? O fato é como o Douglas disse, ele tentou de toda maneira, pelo menos não ficou naquela de se defender das circunstâncias, pediu desculpas, foi muito claro nas desculpas, até se humilhou lá no Neto. Achei bem humilhante a entrevista dele no Neto, mas talvez necessária. E aí cabe a quem achou que foi suficiente ou não avaliar. No nosso caso aqui, a gente só tem que avaliar o jogador e é isso, né? Eu acho que a gente não tem como dar uma opinião muito mais profunda sobre isso, não. Beleza? Então, Danilo Avelar deve estar chegando ao Ceará, é um jogador que está sendo contratado nos próximos dias, aparentemente, segundo o Jorge Nicola, e esse é um corte sobre o Danilo. Então, deixa seu like, se inscreve aqui no BPR. Bora, vozão! Bora pro racha!